alguns recados da casa para vocês. Nós temos palestra todos os dias, os horários estão no nosso mural ou no site na internet. Quem quiser passar no atendimento, é só chegar meia hora antes da palestra. E quem for receber passe à distância, é somente com cartão, então tem que passar no atendimento também. Na área social, nós atendemos a 80 famílias cadastradas todo segundo sábado do mês. Gostaria de agradecer a ajuda de vocês e informar que esse mês os alimentos que a gente mais precisa são óleo, bolachas, doce salgada, açúcar, farinha de trigo ou mandioca, fubá e molho de tomate. Nós temos também trabalho com moradores de rua, distribuição de lanche, todos os sábados a partir das 16h30. Quem quiser conhecer, é só vir aqui de sábado. Conheça também o nosso livro Mirabelle, tem o volume 1 e 2, editado por nossa casa, que pode ser adquirido em nossa livraria ou pelo site. Qualquer dúvida, procure um dos nossos trabalhadores, e o nosso site é www.casadocaminhosantana.com.br. Eu peço que desliguem os aparelhos de celular. E agora vamos cerrando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos deixar tudo lá fora. Vamos nos ligando ao Pai, aos amigos do plano superior, e vamos entrando em sintonia, para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. E vamos agradecer também a oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra hoje é com o nosso amigo Rudai, e o tema é desculpar. Bem-vindo, Rudai. Boa noite a todos. Desculpar pela voz rouca, fanha, né? Mas não tem jeito, né? Mais uma vez, juntos estamos, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nosso mestre, nosso guia espiritual, o nosso ser maior que nos dá sempre um roteiro de vida, um roteiro que devemos seguir, né? Ou seja, o seu evangelho é uma rota, é um roteiro vivo para nós seguirmos e através dele alcançaremos a vida espiritual, ou seja, alcançaremos a pureza espiritual. Quando está nos desígnios de Deus, mas a cada existência é uma bendita oportunidade para tal. Desculpar é o tema da palestra, do livro Ceifa de Luz, item 2, autor espiritual é Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Jesus lhe disse, não te digo até 7 vezes, até 7, mas 70 vezes 7. Aí nós já temos uma ideia do que vai tratar o tema, né? Desculpar significa justificar, né? Inocentar, absolver. Sinônimo de perdoar e absolver, que é inocentar de culpas, né? Assim, atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Quantas vezes devemos desculpar? Jesus já nos disse, não até 7, mas 70 vezes 7, né? Veja bem, atende ao dever da desculpa infatigável, incansável, né? São tantas vezes que nós devemos desculpar, como pedimos que nos desculpem também, né? Olha só, diante de todas as vítimas do mal, ou seja, muitas criaturas praticando o mal são vítimas também do mal, devido ainda à ignorância ou à falta de conhecimento, né? Do bem. De certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor saberá ou julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas imperfeitas, ou igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher a influência do mal,
Vamos perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes, ou seja, os empreiteiros do mal, o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza à integral extinção. Quanto menos guarida dermos aos empreiteiros do mal, às influências negativas, ao mal em si, né, melhor estaremos para trabalhar no bem, não dando, ou seja, oportunidade a eles para que manifestem as ações malignas, que a lei do Senhor julgará em momento oportuno. Tudo está, né, nos desígnios de Deus. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio, em que nos cabe socorrer todos os dias. Quantas criaturas ainda estão aí vítimas, né, vitimadas pela ignorância ou infortúnio, que compete a nós, que já temos um pouco mais de conhecimento, de lucidez espiritual, auxiliá-las na medida do possível, né? Não é exigido de nós que faça aquilo que não é possível, mas esses irmãos, né, estão, como eu disse a princípio, sob o jugo de influências negativas. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Ou seja, encarcerados na matéria, ou seja, residentes na matéria, ainda encarnados, as nossas vistas, o nosso julgamento ainda são imperfeitos. E nós não temos condição de julgar com critério, com justiça. Então, por isso que o texto, né, o parágrafo é bem claro. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, porque a matéria, ela causa em nós ilusões, ofuscam, né, os nossos sentidos. E muitas vezes julgamos sob um prisma ou uma ótica deturpada, porque não conhecemos o que se move, o que está por trás daquela ação, né? Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Quantos desses irmãos estão sob a influência, né, ou estão passando pela necessidade, né? E essas necessidades, para aqueles ainda que não têm o conhecimento da vida espiritual, que não despertou ainda para esse lado, estão ainda sobre o jugo do desespero, né? Ou sobre a influência do desespero e da revolta. Tocados pelo desespero, pela revolta, não vendo luz à frente, não tendo a esperança, esses irmãos partem, ainda nas suas ignorâncias, né, para cometer crimes, aos quais compete-nos, que já temos mais conhecimento, entender ou compreender, né? Dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpados. Ou seja, hoje, como está claro, é a oportunidade, esse momento agora, é a oportunidade de desculparmos, não 7, mas 70 vezes 7 vezes, infinitamente. Porque será que não somos também merecedores de desculpas? Será que aqueles que veem também em nós, criaturas que somos ou são agentes do mal, entre aspas, também não poderá nos desculpar? Então, dispõe-te a desculpar hoje, para que sejamos desculpados também amanhã, né? Basta, por empatia, se colocar no lugar do outro. Fácil, sabemos que não é. Mas onde há maior dificuldade, lá está o mérito maior também. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo de bondade, né? A vida realmente, a natureza como um todo, nos dá lições aí grandiosas, né? De vida, de beleza, de recomeço, né? De desculpas, né? Por quanto nós maltratamos aí o globo como um todo, né? Quantas ações nossas hoje e outrora, de alguma forma, prejudicou os semelhantes à nossa volta, a natureza como um todo, os seres imperfeitos da natureza, que são os nossos irmãos inferiores, os animais, né? Quantas coisas cometemos, né,
e que a natureza pródiga de lições, cheia de bondade, porque representa a criação divina, né? Assim, o sol releva, generoso, o monturo que o injuria, convertendo-o, sem alarde, em recurso fertilizante. Aí vem um exemplo, né? O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar em terra produtiva. Né? Aí nós vemos aí as compostagens que transforma o lixo ou os materiais orgânicos em fertilizantes, né? Os pântanos que, trabalhado pela inteligência do homem, se convertem em terra produtiva, realmente. O sol ali, né, como um elemento vivificante, né, um elemento de vigor, né, de energia, vai lá estar fazendo o seu trabalho. Da mesma forma que do sol aurimos elementos importantíssimos para a nossa vida, né, energias que não vemos, mas que existem, né, que fazem parte do nosso contexto aí perispiritual. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Né? Quantas vezes pedimos que as criaturas nos entendessem, compreendessem a nossa forma de agir, por que naquele momento tomamos tal ou tal decisão? Né? Os filhos em relação aos os pais em relação a outros parentes, né? Quantas coisas no ambiente de trabalho tivemos determinado comportamento e hoje esse comportamento talvez foi não correto e rogamos, né, ali o entendimento das pessoas e que elas, naquele momento que estivéssemos errados, que nos orientassem, né? Não é assim? E nós mesmos, quantas vezes orientamos os nossos filhos, amigos, outros parentes para que faça a coisa certa? Porque a coisa certa hoje talvez seja mais difícil de executar, mas menos trabalho dará amanhã. Né? O certo hoje, né, representa tranquilidade, mente tranquila, coração batendo ritmado, equilibrado, né, sem ressentimento, sem arrependimento também. Não esqueças que a própria noite na Terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço. Em cada nova alvorada, a cada dia, né, novas oportunidades. Dormimos, né, nos projetamos a vida espiritual, lá na vida espiritual. Com certeza, nós encontramos criaturas que gostam de nós, que são afins, são simpáticas, que nos orientam. Mas também encontramos, né, aqueles que são nossos inimigos, que de alguma forma têm ressentimento para conosco. Ou muitas vezes durante o sono físico a gente, né, se desdobra, mas fica do ladinho do corpo, adormecidos. Né? Ou somos arrebatados do corpo físico e levados a ambientes onde, devido à nossa afinidade, né, para o bem, para o mal, lá estaremos para colher coisas boas ou colher coisas não tão boas. Né? Perceba que, aí retornando à matéria, esquecidos, né, do estágio na vida espiritual durante o sono, recordamos. E como nos procedemos? Se estivemos ao contato de coisas boas, pessoas boas, ou boas orientações, nos sentimos bem. Acordamos alegres, vivos, né? Satisfeitos, gratos. Mas também se tivermos contato com coisas não agradáveis, acordamos de mau humor, talvez com dores, como se estivéssemos envolvidos numa penumbra, até que ali trabalhando, servindo, fazendo o que nos compete naquele dia, as coisas, o nosso pensamento se desvinculando daquilo que fomos atraídos pela noite anterior, vamos assim voltando ao nosso equilíbrio, né? Deveria ser assim, e assim será pela nossa vontade, né? Então, faze ao trem aquilo que desejas
seja feito. Advertir-nos quem? Jesus, né? Fazer ao próximo todo o bem que possamos fazer a ele, para que o bem feito ao próximo volte para nós. E fazer o bem tem, assim, uma forma, ou diversas, podemos dizer, miríades de formas de fazer o bem, né? Podemos fazer o bem de... São tantas maneiras, né? Na matéria, a gente acha fazer o bem, o mais fácil é doando alguma coisa material. Sim, porque aquele que recebe realmente, às vezes, está em dificuldade e precisa desse auxílio. Porque Deus provê aos seus filhos através, né, dos seus iguais, seus semelhantes, que são outros irmãos que naquele momento dispõem de mais recursos, né? Então podemos, através do sorriso, do abraço, né, através da paciência, da tolerância, do ouvido, né, que damos às pessoas, das orientações seguras, pautadas no Evangelho de Jesus ou na justiça divina, né? E tantas outras formas, né, que temos aí, que podemos usar e ali colhemos coisas boas. Acima de tudo, colheremos satisfação. Aquela alegria, aquele conforto íntimo, né? Aquele calor interno, né, que nos enche, né, de alegria e às vezes até nos chega a lágrimas, né? Veja quantas coisas boas podemos fazer. E diante desse cenário aí que nós vemos que parece que está caótico, que ninguém entende ninguém, o nosso comportamento também é de fazer o bem. Fazer ao próximo aquilo que queremos que o próximo nos faça. Então, se não temos condições de atuar como agentes pacificadores, podemos pensar coisas boas, projetar de nós vibrações de equilíbrio, de paz, volver o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e envolver aquelas regiões de conflito, de guerra, de desentendimento, com muita luz branca, com muita luz de amor, com cores assim, rosa, né? Índigo, com cores bem claras, que representam aí a paz, a tranquilidade, o equilíbrio, né? Porque lá está a vibração, né, sutil, amorosa, que o plano maior encontra para poder auxiliar. Né? Imagina uma criatura que está totalmente voltada, totalmente focada no mal. Né? O coração e a mente dessa criatura não tem brecha para que entre o bem. Como que nós podemos atuar em cima dessas criaturas? É difícil, né? Encarcerando-a, sim, você retira da sociedade para que não prejudique a sociedade. Mas o ser principal, que é o espírito que está ali revoltado, está ali cheio de ódio, de rancor, né? Não vendo no próximo senão alguém que ele possa realmente matar, né? Ou prejudicar a todo custo, nós não encontramos como ajudar. Mas a forma sutil existe, que é a atuação do plano espiritual a cada dia, né? A cada momento, a cada brecha que essa criatura dá, através do desprendimento no sono, a cada brecha que ela dá quando ela se sente de alguma forma arrependida. E se de alguma forma ela se relacionou conosco nesse seu desespero, nessa sua ignorância, devemos desculpar, pedir a Deus, né, que desculpe-a, porque ainda não somos capazes para tal. E assim procedendo, envolvendo-a em vibrações sutis, podem ter certeza que essas vibrações estão ali circundando esse ser infeliz. No momento propício, atinge o íntimo, né, o espírito, que é o ser principal, e ele grava a informação. Né? Então, por isso que é importante perdoar, desculpar, é importante fazer o bem, mesmo que não tenhamos retornos imediatos, mas o bem feito é o nosso maior passaporte, ou o nosso melhor advogado. Né? Então, e somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. O reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. E o reino do eterno bem é possível
para os espíritos puros, os espíritos felizes, os espíritos bons. Lá há ausência de todo bem. E realmente estão, de todo mal, desculpa. E lá o bem faz parte do seu ser, né? Mas para atingir esse estado, né, evoluído, é preciso ainda passar pelas lições terrenas, pelas lições em mundos materiais semelhantes à Terra, onde o espírito esquecido do seu passado, ele continua a trabalhar, a espiar, a reparar e a aproveitar as oportunidades hoje, desculpando infinitamente, né, para que o amanhã ele tenha e faça parte de mundos felizes, né? Se hoje ainda não habitamos mundos felizes, o maior culpado somos nós mesmos, né? Porque se tivéssemos seguido o Evangelho de Jesus, possivelmente já estaríamos em mundos mais felizes, né? Como Deus respeita o livre-arbítrio de cada um de seus filhos, né? Haverá um tempo que nós lá chegaremos, né? E que assim seja, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Não. A senhora quer perguntar? Eu ia perguntar. Eu entendi que você ia perguntar, quem ia falar. Eu tenho que perguntar bem. Dá tempo, sim. Eu vou falar sobre a insônia, sobre o sono, quando você falou que você está aqui e o espírito, né, está do teu ladinho. É possível, né? Então, eu tenho insônia há uns 30 anos e eu vivo a custo de remédio. Eu não durmo sem remédio. Ok. E eu fiz um propósito agora com o tratamento aqui, né? E eu preciso sair desse círculo vicioso, né? Porque eu faço as minhas orações, leio os livros antes de me deitar, converso muito com o Mestre Jesus, Muito bom. converso com a espiritualidade maior. Você sabe que eu peço toda noite? Isso é bom. Me deixa dormir. Eu faço Pai Nosso. Quando é 2 horas da manhã, eu já estou pela casa. A noite retrasada eu dormi inteirinho. Agora eu estou com um psiquiatra, falando o que vai fazer. Mas eu não queria seguir por essa linha, entendeu? Já eu estou numa casa de médicos espirituais, entendeu? Eu queria, assim, eu vejo as pessoas falarem, ai, caí na cama, desmaiei. Gente, isso não é inveja por mal, entende? Eu falo, ai, meu Deus, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Agora, eu não posso continuar desse jeito, porque eu me tornei, né, uma dependente química de remédio, entendeu? E isso prejudica tudo, a saúde, tudo, né? E eu queria só te fazer uma pergunta, quando você falou de dormir e ficar lá no cantinho. Você fez. Ficar de castigo aí. Eu sei. Você entendeu? Eu queria saber. E se eu estou fazendo certo, se é isso mesmo, entendeu? Se eu não consigo dormir, eu fico lendo os livros, entendeu? Eu fico Importante. na espiritualidade, eu faço Pai Nosso, eu não sabe, não sei quantas vezes. Aí eu falo, não, essa noite eu vou dormir. Essa noite eu vou dormir. E faço o Pai Nosso. Quando eu vejo,
Primeiramente, o tratamento espiritual não isenta do tratamento médico. Nós temos que seguir o tratamento médico, sim, né? A questão da insônia, aí realmente a medicina trata de diversas formas, entre elas usando a medicação para dar o relaxamento muscular, né? E diminuir a nossa ansiedade. Essa noite eu acordei umas 4 vezes também, né? Várias vezes, porque talvez a gente fica realmente ansioso com algumas coisas e acaba não dormindo o suficiente. Existe a questão também isso eu falo de forma geral, da ocupação durante o dia. O que nós fazemos durante o dia, assim em forma de atividades, para que a gente tenha até um certo cansaço depois para dormir à noite, né? Então acredito eu que através de atividades físicas, além das atividades normais dentro do nosso lar, no trabalho, mas atividades físicas, possa contribuir bastante, né, para desligar a nossa mente de problemas que são particulares, né, que deveríamos fazer um exercício também para desligar, dar a esses problemas o seu devido tempo, né, e não ficar preocupados com eles o dia inteiro, mas também se ocupar, se entreter, fazer trabalhos que possam nos dar uma condição de cansaço orgânico, para que ali à noite o espírito fuja realmente, ou seja, nós dá aquela fuga e volta para a vida espiritual, permitindo o reabastecimento do corpo físico, né? Então, nesse sentido, a gente tem que observar durante o dia o que nós fazemos e abster-se de algumas substâncias ou bebidas que são carregadas de cafeína, né? Existem muitos chás, tem muita cafeína, né? O próprio café, muitas bebidas têm. E procurar realmente coisas que nos envolvam durante o dia, que causem em nós, né, o esgotamento de certas energias, né, que deveriam ser usadas no dia. A alimentação é muito importante também, né? Eu falo como leigo, não falo como conhecedor do assunto, tá? O plano espiritual ajuda? Sim, ajuda. O passe é excelente para auxiliar nesse campo, sim, mas tem um trabalho particular nosso. Esse trabalho particular é o emprego da nossa vontade, né? Também para que a gente possa gerenciar o nosso pensamento, não permitindo que ansiedade e pensamentos negativos nos envolvam, que é comum envolver, né? É comum envolver. Então a gente tem que trabalhar por músicas relaxantes, músicas clássicas, calmas ou relaxantes, né? Tudo isso ajuda. Óbvio, e sendo redundante, e se ocupar durante o dia de atividades que possam permitir, né, o cansaço realmente, na medida do possível. Óbvio, antes de dormir, recolher naquele horário que está acostumado e tentar dormir. Talvez apagando todas as luzes, talvez com a colocação de uma música calma, relaxante, né? Tem tantas músicas boas, né, que nos ajudam. Fundamental, né? Pedir ao seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, que ajude, envolvendo-a em vibrações sutis, em vibrações positivas, para relaxar e dormir. E não ceder a pensamentos negativos. Quando vir, passeie a mente na natureza, coisas belas, coisas importantes. Se há alguma coisa a desculpar, desculpe. Peça do fundo do coração a tal ou tal pessoa que de alguma forma, né, nos causou embaraços, perdão a elas. Se ainda nós temos essa dificuldade, peça a Deus para ajudar, né? Jesus não fez o mesmo? Pai, desculpe-os, pois não sabem o que fazem, né? E nós que somos muito inferiores a Jesus, temos que fazer o mesmo. Senhor, ajude-nos a desculpar as criaturas, para que elas nos desculpem e a gente fique tranquilo, sereno, né? Uma coisa de cada vez, né? Mas a leitura é importantíssima, mas leitura, eu oriento a senhora a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito bom, né? O Livro dos Espíritos, né? E as obras de Chico, tem tantas obras bonitas aí que nos auxiliam, né? Mas deixa o pensamento, em cada leitura, deixa o pensamento trabalhar, meditar, né? Viajar naquela leitura, para que você perceba isso é importante.
bons. Detalhe, para nós encerrarmos, talvez a senhora ler sobre respiração, né? Concentração e respiração para promover aquela respiração assim diafragmática, calma, tranquila, né? Inspirando, segurando o ar, expirando, segurando, inalando. E aquela respiração rotineira à noite vai permitir esse relaxamento. Então, tem ali assim na internet, tem bons exercícios, né? A própria espiritualidade nos recomenda a respirar bem para a gente encher os nossos pulmões, o nosso organismo de ar, né? E ali conseguirmos aí o equilíbrio energético ou celular para nós dormirmos com conforto, né? Mas fique em paz que tudo vai dar certo, né? Infelizmente, né? Obrigada, Rudai. Obrigado a todos, uma boa semana. Quem quiser ficar com o tema está aqui, tá? E agora, vamos nos recolhendo novamente, depois de recebermos um pouco de ensinamentos. Vamos vibrar por todos aqueles que não podem estar aqui. Vamos vibrar por todo o planeta Terra e seus governantes, por aqueles países que ainda estão em guerras, por aquelas pessoas que vivem nas ruas, que não têm um lar, uma família, agora nesses dias mais frios. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, enfermos. Vamos passar pelos nossos lares, mentalizar os nossos familiares, passando também pelo nosso ambiente de trabalho. E assim vamos agradecendo por tudo que temos e por tudo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço que permaneçam em silêncio, aguardando os passes.